A paz do Senhor, meus irmãos. Então, como nós tínhamos combinado de reavermos a nossa aula, a terceira aula do nosso curso da Antioquia, das Epístolas Paulinas, relembrando apenas que nós já passamos pelas cartas da prisão, as cartas a Tessalonicenses, a carta aos Colossenses, e agora nós entramos nas cartas pastorais, Então, brevemente, quero vos falar um pouco aí sobre este assunto, sobre as cartas pastorais, primeiramente falando sobre a carta a Timóteo. Timóteo é conhecido, um jovem obreiro, que se converteu numa das primeiras viagens. Na verdade, quem se converte, é a sua... numa das viagens, até vou colocar no mapa aí para os irmãos se localizarem, quando Paulo ele vai até aquelas cidades, Icônio, Listra e Derbe ali, ele está pregando ali, acho na primeira viagem missionária, acho não, é na primeira viagem missionária, e ali acaba se convertendo duas senhoras, na verdade, a Eunice, e na verdade a Lloyd e a Eunice. Eram duas senhoras que se converteram ao Evangelho, através da pregação de Paulo, e elas têm, a Lloyd, no caso, a Lloyd, mãe de Eunice, e Eunice tem um filho. E esse filho chama muita atenção do apóstolo Paulo pelo seu empenho, pelo amor que ele tem pela obra, Tanto que, em certa ocasião, Paulo vai dizer, acho na segunda carta a Timóteo, Paulo vai falar sobre a fé que ele herdou. Timóteo herdou a fé da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice, O pai dele era gentil, então Timóteo ele andou por esses dois universos, o universo de um pai gentil e da mãe judia. Então, a partir do momento que ele vive essa situação, ele tem as duas criações. Então ele vai passar pela maior parte dos ritos judaicos, pela questão da sua mãe, mas ele não passa pela circuncisão, Tanto que depois ali, ele vai ser circuncidado lá adiante, depois do concílio de Jerusalém, quando Tito e Timóteo estão nessa situação da questão da circuncisão ou não, Alguns cristãos judaizantes, eles entendiam que para ser cristão precisava passar pelo rito da circuncisão. Paulo prova no concílio de Jerusalém, ali em Atos capítulo 15, que não precisa passar, que para ser cristão é uma coisa, ser judeu é outra. Mas para evitar, como Timóteo ele vai para a igreja de Éfeso, ele vai ser o pastor da igreja de Éfeso, Então, como tem muitos judeus ali, para não ter essa barreira, Paulo acaba circuncidando. O mesmo não acontece com Tito. Tito depois nós vamos ver um pouco mais tarde. Então, Timóteo era natural de Listra, uma cidade licônica. Por que licônica? Porque ficava às margens do rio Lico, filho de uma judia chamada Eunice, neto de Lloyd, e filho de pai gentil. Sua mãe e avó se converteram na primeira viagem missionária de Paulo. Então, esse é o primeiro contexto ali. Doutrina apostólica, no capítulo 1, verso 3 a 20, começa contando um pouco da história, da conversão de Paulo, partindo eu para Macedônia. Então, Paulo localiza-se aonde ele começa, da onde ele vai começar esta viagem ali para a escrita desta carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, Roguei-lhe que permanecesse em Éfeso. Então ele está dizendo que neste momento que ele está escrevendo a primeira carta, ele está na região da Macedônia, possivelmente por Corinto ou Atenas, E Timóteo está na igreja de Éfeso, está na cidade de Éfeso, onde ele é pastor. Lembrando que a igreja de Éfeso foi presidida
por Timóteo e depois pelo apóstolo João, uma igreja muito importante de Éfeso, né? Aquela igreja que Paulo fundou ao ficar 3 anos ali em Éfeso. Então era uma cidade que Paulo tinha um grande interesse, né? Então, o contexto da primeira carta, quando ela foi escrita, Paulo foi liberto da prisão domiciliar em Roma. Lembra aquela prisão que ele alugou uma casa ali, onde ele ficou preso, né? Em 61 continuou seu ministério, então ele sai dessa prisão. Essa prisão não é definitiva, não é a Marmantina, quando ele vai ser morto ali por Nero, né? Mais ou menos no ano 67 depois de Cristo. Aqui é por volta do ano 61, ele fica do ano 61 até o 63 preso nessa prisão domiciliar. Depois ele continua seu ministério pelo Mediterrâneo, talvez ele tenha até alcançado a Espanha, né? Durante esse período ele visita a cidade de Creta. Nós vamos falar um pouco sobre Creta depois, quando falarmos sobre Tito na próxima aula, né? Nesse espaço de tempo, ele escreveu a primeira carta a Timóteo. Elas são escritas em momentos diferentes, as cartas pastorais de Timóteo, a primeira e a segunda. Timóteo, pastor da igreja de Éfeso, né, é recomendado por Paulo por 2 motivos principais, né? Controlar as atividades da igreja de Éfeso, né? E ordenar a certas pessoas que não mais ensinassem as doutrinas falsas. Essa igreja de Éfeso, ela tinha um grupo de falsos profetas, como a maior parte das igrejas do tempo de Paulo, do mundo de Paulo, eu costumo dizer, elas têm os falsos mestres. E alguns falsos mestres, eles mandavam cartas, escreviam cartas como se fosse Paulo escrevendo. E eles diziam várias coisas, vários falsos ensinamentos, né? Questões judaizantes e questões também sobre a vinda de Cristo, que Cristo já teria vindo, né? Então Paulo envia Timóteo para organizar esta situação, né? No nosso segundo capítulo ali, no culto público, aqui nós temos aquele nosso mapa. Eu vou colocando as imagens aí no grupo, tá? Para ficar mais fácil, tá? Então a página 81, ele fala sobre o culto público. As orações da igreja devem ser por todas as pessoas. Aqui Paulo menciona 4 tipos diferentes da prática do culto, né? Súplicas, orações, intercessões e ações de graça. E ele fala aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 15, que as orações precisam ser feitas por todo o povo, inclusive pelas autoridades, né? E Paulo bate bastante nesta tecla, né, de que é necessário que a igreja ela ore inclusive por todos que exercem autoridades. Isso está no versículo 2. A razão pela qual a igreja tem que ter uma visão ampla de modo a incluir todos os homens em suas orações é que essa é a medida da vontade de Deus. Então a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então Paulo orienta Timóteo para, quando chegar ali na igreja de Éfeso, ele explorar essa questão da oração por todos os grupos, tá? Atribuições segundo o sexo no culto público. É importante nós lembrarmos que nessa igreja de Éfeso, onde Paulo destina Timóteo, é uma igreja que existe um grupo de falsos mestres que estão incutindo ideias na cabeça das pessoas dentro daquela igreja. E há um grupo, Paulo vai citar um grupo de mulheres que elas começam a ter autoridades sobre o culto. Daqui a pouco elas estavam ministrando o culto, elas estavam tendo mais autoridade que o próprio pastor, né? Paulo nunca foi contra a presença das mulheres, até mesmo como proclamadoras do evangelho. Nós podemos lembrar de Febe, de Júlia, de Priscila, mulheres que foram muito úteis no trabalho pastoral, inclusive não como pastora, mas elas auxiliavam muito. Só que na igreja de Éfeso estava acontecendo um problema muito sério. Essas mulheres estavam suplantando a autoridade dos homens. Ele chega a dizer que para que as mulheres ficam caladas no culto. Claro que isso não deve ser usado, nós não vamos usar isso como doutrina, né? Não é um compêndio doutrinário isso, né? Foi algo localizado ali
para a igreja de Éfeso. Então, Paulo orienta Timóteo a ter bastante cuidado com isso, tá? Na parte 3 aqui, ele vai falar sobre a supervisão pastoral, né? E na supervisão pastoral, ele vai apresentar 3 tipos de mestre. Até tem uma questão no questionário aí que gerou umas dúvidas sobre isso, né? Qual tipo de mestres Paulo falava? Então ele apresenta 3 tipos de mestres. Os falsos mestres, que são aqueles que desvirtuam, que é o que está acontecendo aqui na igreja de Éfeso. Também ele fala de si mesmo, né? Mestre Paulo, que antigamente perseguia Cristo, mas agora é discípulo. É um apóstolo a serviço da igreja, né? E ele fala também do mestre Timóteo, que é instado por Paulo para lutar o bom combate. Ele sempre trata a carreira ministerial como um combate, como um caminho, né? Tanto que ele vai até citar a questão do atleta, aquele que alcança o seu objetivo. Ele faz muito esse paralelo, né? Sob a orientação de Paulo, aqui na página 84, ao prosseguir ele do geral para o particular, Paulo tinha esse hábito, né? Ele partia do geral para o particular. Agora estamos em condição de fazer uma espécie de questionário a ser respondido pelo candidato ao pastorado. Lembrando que o contexto da igreja de Éfeso existia 2 classes ministeriais, né? A primeira classe ministerial seria o piscopos, né? Ou presbíteros, que seriam os bispos, os mestres, os anciões, até mesmo a palavra presbítero, que é uma palavra muito mais utilizada para nós, né? Eram 2 títulos para a mesma função. Então, sempre falar de presbítero acaba sendo os anciões, né? Eles tinham a função de gerir a igreja, eles eram os pastores da igreja. E a outra classe é os diáconos, né? E ele vai dar orientação. Ele aqui no capítulo 3 aqui, da primeira carta de Timóteo, Paulo começa a apresentar características do verdadeiro obreiro. Ele começa falando do presbítero e depois ele fala do diácono. O diácono tem mais aquela ideia de servir, né? Não que o presbítero também não tenha, mas o presbítero ele cuida mais da questão da palavra, enquanto o diácono ele cuida do serviço do templo. E era bem dividido esta questão, tá? E aí ele vai falar das características desse obreiro. Ele precisa ser fiel no casamento. Paulo vai falar nos 2 casos que ele precisa ser esposo de uma só mulher, né? Precisa ter domínio próprio, precisa ser hospitaleiro, né? Uma questão muito importante. Tem que ter habilidade no ensino, principalmente o presbítero, né? Seus hábitos de beber, tanto para os presbíteros e para os diáconos, Paulo orienta a não beber o vinho, né? E é interessante que em algum momento da carta nós vamos ver Paulo orientando Timóteo a beber o vinho, porque uma dose pequena, porque ele tinha um problema no estômago, né? Claro que o vinho, dentro desse contexto, era o produto da vinha, né? Bem diferente do vinho que nós temos hoje, que é acrescido de álcool. Naquele momento, não. Aquela ali era o produto da videira. Os irmãos não se preocupem aqui, eu estou em casa aqui, as crianças estão gritando, mas como é um vídeo que eu não vou colocar no canal, né? Então é só para os irmãos da casa, então fica tranquilo aí. Mas dando para ouvir tá legal, tá? Também o seu grau de irritabilidade e temperamento, algo que o obreiro, né, precisa cuidar, e são recomendações que são para nós também, nos dias de hoje, obreiros, né, nós precisamos estar dentro dessas características, né? Sua atitude diante do dinheiro, não ser ganancioso, né? Cuidar com o dinheiro, principalmente o dinheiro da casa de Deus, né? Sua disciplina no lar, deve ser um bom obreiro em casa, antes de ser o obreiro da igreja. Ele não pode ser neófilo, né? Não pode ser neófito. O que é um neófito? O recém-convertido. É importante que o obreiro ele já tenha uma caminhada, já tenha um tempo de experiência, uma maturidade espiritual, né? E ali depois ele vai falar sobre os diáconos, já falamos sobre isso, né? São as mesmas recomendações, né? Não tem muita diferença, né? A verdadeira pregação não se deve... isso aqui é um outro ponto que é importante nesta carta, que
Paulo fala que esse grupo de falsos mestres, às vezes eles se preocupavam tanto com genealogias, com coisas confusas, que acabavam se perdendo naquilo que precisava ser pregado mesmo, que é o amor de Deus, a caridade e a bondade, a misericórdia de Deus. Eles se prendiam nas discussões teológicas, ideológicas, e acabavam se perdendo nisso e esqueciam de pregar o evangelho para fazer uma discussão ideológica. E as pessoas acabavam se juntando em volta disso e esqueciam o realmente sentido da pregação do evangelho. E aqui a verdadeira pregação não deve se deter em discussões teológicas, sem sentido, e sim deve focar na fé que recebemos de Deus e no amor que edifica a Igreja de Cristo. Dentro da questão do culto público, Paulo faz alusões a dois aspectos principais da igreja local, né? Nós já falamos sobre isso, mas só para atualizar. As orações da igreja devem ser por todas as pessoas, capítulo 2, verso 1 e 2. E no capítulo 2, do verso 8 ao 15, ele faz atribuições segundo o sexo, né? No sentido de gênero, né? No culto público. Continuando ali, supervisão pastoral. Eu vou colocando esses slides aí para os irmãos ir acompanhando, tá? Talvez não na edição do vídeo, que daí demora muito, mas eu vou mandando para os irmãos, tá? Presbíteros, anciões, era judaico, o termo é mais judaico, né? Esse presbítero, ancião, nós vamos achar muito mais dentro da sinagoga, aqueles anciões ali que eram responsáveis pelo culto ali, tá? Então era judaico na sua origem, toda a sinagoga tinha anciões e indicava maturidade pastoral, denotação de dignidade. Já o episcopos, né, que é o bispo, é uma palavra de origem grega e indicava a natureza de supervisão pastoral e denotava função. Ele era mais geral, era dentro das cidades ali, esse termo episcopos. Nós temos também o diácono ali, como nós já falamos. Seguindo adiante aqui, então na parte 4 da primeira fase aqui da carta de 1 Timóteo, né? A liderança local, no capítulo 4, 1 até o 5, 2, ele vai falar sobre a questão da liderança. Dois são os tópicos que Paulo desenvolve. O primeiro é como o ensino falso pode ser detectado e desmascarado. Veja que Paulo tem uma preocupação bastante grande com essa questão dos falsos mestres e dos ensinos que eles têm divulgado, que vão atrapalhando a igreja, o desenvolvimento da igreja através de um falso ensino. E sempre lembrando aqui que Paulo ele não está falando para a igreja de Éfeso na pessoa de Timóteo, né? Ele não está falando para a cidade de Éfeso, é para a igreja. Então esses problemas haviam dentro da igreja. Esses falsos mestres, eles estão dentro da própria igreja. Então não são igrejas alheias, outras igrejas, é dentro da própria igreja de Éfeso, né? Então a detecção do falso ensino, capítulo 4, do 1 ao 10. Paulo primeiramente faz um resumo das causas do erro, capítulo 1 e 2, de como ele surge e se espalha por toda a igreja. E depois dos testes e critérios pelos quais o erro pode ser detectado e identificado. Aqui, as causas do erro, né? Aparentemente, a situação é fácil de ser compreendida. Certos mestres começam a espalhar uma visão errada de algumas pessoas ingênuas lhe dão ouvido. Geralmente é assim, né? Não precisa ser um grande grupo de pessoas que estão indo atrás dos falsos mestres. Às vezes um ou dois já começa a disseminar esta ideia, né? Uma ideia errada. Então isso daqui a pouco ele vira um problema muito grande. Por isso Paulo se preocupa com o problema na raiz. Quando começa a surgir essas conversas, Paulo já orienta Timóteo a atuar, né? Então a primeira causa do erro ela é diabólica, né? Aqueles que abandonaram a fé agiram desse modo porque estão dando atenção ou porque seguiram espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em segundo lugar, o erro tem uma causa humana. O diabo geralmente não engana as pessoas sem fazer uso de pessoas, né? Ele usa pessoas para enganar pessoas. Ideias da inspiração diabólica são admitidas no mundo e na igreja através de agentes humanos. Não vai ter
um sobrenatural para enganar. Precisa ter um que é do mesmo gênero que nós, né? Então é assim que ele atua. Testes para detectar o erro, Paulo nos dá agora duas maneiras para testar isso, que tem uma larga aplicação. A primeira é o teste teológico. Né? Tudo que acontece tem que ter o crivo bíblico. Hoje nós estamos casualmente gravando esse vídeo aí no dia 31 de outubro, e uma das que se comemora a Reforma Protestante, né, o dia que Martinho Lutero colocou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. E logo depois Calvino vai lançar as 5 solas, né? E uma das 5 solas é a sola escritura. E esse está dentro desse texto, né? Tudo aquilo que for ensinado tem que estar na escritura. Se não estiver na escritura, se não passar no teste teológico, é considerado um falso ensino. E aqui ele vai dar 2 exemplos, a questão do casamento e de certos alimentos. Esses falsos mestres, eles batiam muito na tecla da questão do casamento, que não deveria ter o casamento, né? E a questão dos alimentos, que somente alguns alimentos poderiam ser comidos, outros não. Né? Lembro da igreja de Corinto, que tinha aquela questão dos alimentos que eram oferecidos aos deuses, depois iam para os açougues. Até gerou uma discussão na igreja de Corinto se os crentes poderiam comprar aquele alimento. E aí Paulo disse, olha, são alimentos oferecidos a falsos deuses, mas que deuses, se não existe Deus? Podem ir ali no açougue, comprar a carne sem problema nenhum. Né? Então aqui o casamento e certos alimentos que os falsos mestres estavam proibindo, inclusive eles proibiam a questão do casamento, né? São dádivas ou presentes que Deus criou para serem recebidos como ação de graça para os que creem e conhecem a verdade. Então são bênçãos, o casamento, a questão da alimentação, tudo isso é bênção, então né, nada disso seria proibido como os falsos mestres estão ensinando, e isso Paulo está orientando a Timóteo. Um teste ético, a piedade. De fato, ambas as metáforas de Paulo, a alimentação disciplinada e o exercício físico, são 2 coisas indispensáveis para a saúde do corpo. Assim também ocorre no discipulado cristão. Paulo diz a Timóteo, exercita-te na piedade. Esses falsos mestres, eles rodavam no teste da piedade. Porque eles ficavam muito presos na questão da ideologia, na questão das discussões infundadas, e esqueciam da parte essa parte que é muito importante, né? A parte da piedade. Já partindo para o nosso final da lição, aqui as responsabilidades sociais. Paulo também indica a Timóteo a questão das responsabilidades sociais, no capítulo 5, 13 até o 6, 2. Paulo dá instruções específicas a Timóteo a respeito de como devem ser mostrado o respeito e honra às várias categorias de pessoas. Aqui ele vai focar muito nas viúvas. E ele fala, interessante lendo esse texto, que ele fala assim, as verdadeiras viúvas. Ele orienta, porque tinha mesa ali, onde as viúvas recebiam as doações, eu não sei se semanalmente, mensalmente, ou diariamente, mas elas iam àquela mesa para receber as doações. E Paulo orienta Timóteo, cuida para que essas pessoas, essas viúvas, sejam verdadeiramente viúvas. E ele até estipula uma idade de viúvas, a partir de 60 anos, né? As viúvas mais novas, o que elas faziam? Elas pegavam as doações e elas tinham os relacionamentos ali, por serem viúvas, né? Tinham relacionamentos e acabavam nem precisando daquilo ali. Talvez muitas dessas viúvas que estavam fazendo mau uso das doações da igreja estavam relacionadas com aquelas primeiras lá, quando os falsos mestres falavam para elas e elas começaram a causar confusão dentro da igreja, né? Então as mulheres mais velhas, que Paulo faz, é muito interessante aqui nessa carta, que ele dá instruções, né? E ele vai dar instruções para os grupos, né? As mulheres, como é que Timóteo deveria tratar? Né? Ele diz, olha, as mulheres mais velhas tu trata como mães, e as mulheres mais novas como se fossem irmãs. Então coloca piedade, coloca carinho nas orientações que Timóteo deve dar para esses grupos. Assim também os pais, né? Os homens mais velhos trata como os pais, os mais novos como irmãos, para
ajeitar essa questão do relacionamento, de uma orientação, com um método como Timóteo deveria orientar a igreja. O ponto aqui é que o relacionamento deve ser de modo que evite conotações sexuais impróprias, né? Até pelas questões das mulheres mais novas ali. Então ele vai bater nessa tecla, né? Cada relacionamento deve manifestar a honra e respeito, momentaneamente cobrindo uma escala larga de relacionamentos. Aí Paulo vai falar sobre esses grupos. Do versículo 17 ao 25, deve-se ter cuidado de sustentar os ministros, aqueles que trabalham nesta obra, que são dignos de dobrada honra e estima, e o que se deve fazer por serem merecedores da recompensa de um trabalhador. Aqui Paulo está orientando também a questão da remuneração daqueles que trabalham na obra, né, que recebem um justo salário. É um assunto que nós já falamos muito nas nossas aulas, né, a questão do obreiro, né, do cobrar para pregar, do cobrar para servir a igreja. Então nós já falamos um tanto sobre isso, e Paulo orienta ali que o obreiro ele é digno do seu salário, mas não pode haver uma usurpação. Isso nunca pode ser o foco da obra, né? Isso deve ser como algo mais, como algo que vai ajudar na obra, não o foco da obra, né? Então nós temos que ter bastante cuidado. O apóstolo encarrega Timóteo de modo solene e que se resguarde da parcialidade. Precisamos vigiar o tempo todo para que não sejamos participantes dos pecados dos demais, né? O apóstolo também encarrega Timóteo de que cuide da sua própria saúde. É aquela questão do vinho, né? Que ele tem um problema no estômago, pelo que parece aqui, e aí Paulo orienta ele a tomar um pouco do vinho. E a parte final, o Espírito Santo em ação. As referências diretas ao Espírito Santo em 1 Timóteo são raras, mas ele estava operando desde o começo da igreja de Éfeso. As intercessões são orações que envolvem a assistência do Espírito Santo. Já era uma igreja que estava sob a atuação do Espírito Santo, como a maior parte das igrejas ali plantadas por Paulo. Paulo tinha essa prerrogativa, né, de sempre orientar a igreja no sentido espiritual. A segunda carta a Timóteo, esta carta já foi a carta escrita da prisão, provavelmente a última carta escrita por Paulo. Paulo está na prisão Marmantina, eu até vou colocar uma foto da prisão ali, né, em Roma. Ele está esperando para ser julgado e condenado por Nero, e aí depois ele vai ser decapitado ali pelo imperador romano. Mas Paulo está, então, ele escreve ali pelo ano 67 depois de Cristo esta carta. E ele começa falando da infância de Timóteo, né? Ele começa mostrando a história de Timóteo. E é interessante aqui na página 95 que até hoje na igreja de São Paulo, os dois corpos estão ali, a igreja de São Paulo e São Pedro, fica na Praça do Vaticano, ali. Estão os dois túmulos, o túmulo de Paulo, e ao lado está o túmulo do seu companheiro fiel, o seu filho na fé, Timóteo, né? Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo, e vai dizer ali Timóteo, onde segundo se diz, jazem as cinzas de Timóteo. A infância de Timóteo, né, começa ali falando em 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aprendeste de quem? Da sua avó e da sua mãe, né? Tudo aquilo que Timóteo foi ensinado. Paulo vai dizer, permanece nessa fé, né? Ele não foi circuncidado quando criança, que nós já falamos sobre isso, né? Timóteo, ele era um menino judeu, então ele passou por todos os ritos do judaísmo, só não a questão da circuncisão. A vocação de Timóteo ao conflito espiritual. Deus não nos tem dado o espírito de temor, mas de poder. Isso aqui Paulo fala já ali no final da sua vida. Ele vai dizer, Timóteo, Deus não tem nos dado um espírito de temor, mas de ousadia. Ele vai animar, Paulo anima o seu filho Timóteo, talvez passando por dificuldades ali na igreja de Éfeso, né? Isso chega aos ouvidos de Paulo e ele vai orientá-lo, né, sobre esta questão
de fortaleza, um espírito de fortaleza, de ousadia, é o método como Paulo ensina o seu filho na fé, Timóteo, verdadeiro filho, né? Que ele usa essa expressão no primeiro capítulo, porque não havia dúvida quanto à genuinidade da sua fé em Cristo, o seu discipulado cristão. Timóteo se tornou companheiro das viagens de Paulo. Nós vamos ver Timóteo em várias situações, né, o apoio na igreja de Corinto, ali naquela questão ali quando Paulo vai para a igreja de Bereia, ali ele fica em Colossos, onde tem aquela prisão, onde eles são perseguidos ali em Colossos, né? Então vai ter a participação de Timóteo é muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Diríamos que ele foi quase que tão importante quanto Silas, digamos assim, né? No ministério de Paulo, também de Timóteo, também podemos citar, né? Então na parte 2 ali, ele vai falar sobre algumas questões importantes. O ministro ideal é o soldado de Cristo, no capítulo 2, do verso 1 ao 7. Né? A promessa da vida eterna aos crentes em Cristo Jesus é o tema principal do ministro, que estão empregados conforme a vontade de Deus. As bênçãos aqui nomeadas representam o que há de melhor e o que podemos pedir ao Senhor em favor dos nossos amados amigos que tenham paz com Deus Pai e com nosso Senhor Jesus. Né? Deus deve ter a glória, qualquer que seja o bem que devemos fazer. Né? Ele está trazendo aqui a ideia do soldado. O soldado ele trabalha para um general, né? Então Paulo ele traz essa característica. Olha, Timóteo, tem que trabalhar focado em dar glória ao general, a Deus, trabalhar em benefício a Deus. Veja que ele usa os termos muito militarizados aqui nessa segunda carta, justamente porque ele está no final da sua vida, ele está escrevendo na prisão marmantina, e certamente ele está ouvindo os barulhos dos coturnos, dos soldados romanos, né? Então leva ele a essa ideia da segunda carta de Timóteo, bem diferente da primeira carta. Ele faz uma escrita mais militarizada, ele toca muito nesse assunto de combate, de soldado, de guerra, de luta. Então é importante esta parte, tá? No capítulo 2, do 8 ao 13, o verdadeiro significado da vida. Então Paulo também Paulo cita esta questão aqui no capítulo 2, do 8 ao 13. A gente até pode dar uma olhadinha nesse texto aqui, né? Segundo Timóteo, estou com a minha Bíblia aqui, a gente já dá uma olhadinha no texto. Segundo Timóteo 2, 8 a 13. O que diz? Ó? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens de mentes corruptas, reprobos quanto à fé. Mas não irão avante, porque a sua loucura será manifesta a todos os homens, assim como a deles também. Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina, modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade e paciência. E aí ele fala das perseguições e aflições que vieram sobre ele lá, que aconteceram em Antioquia, Icônio, na própria cidade de Timóteo, em Listra, né? Quantas perseguições sofri, mas o Senhor me livrou de todas. Então Paulo está fazendo aqui, mostrando o verdadeiro sentido da vida, né? O que é importante na vida é servir a Deus, cumprir aquele mandado que Deus deu para os seus servos, né? E ele está feliz, mesmo sabendo da proximidade da sua morte, ele está tranquilo que ele cumpriu o seu dever, né? No 2:14 a 19, relações do ministro ideal contra os ensinamentos falsos, dentro dessa ideia dos ensinamentos que havia ali, né? Paulo vai dizer ali no verso 14, tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes, né? A essência, nada novo, nada muito novo, nada muito miraculoso, nada muito forte, né? É só aquilo que aprendeste, a fé genuína, né? Que ele aprendeu dos seus avós. O caráter e o ministério do ensino do ministro ideal termina esta parte. No capítulo 3 aqui,
Paulo, ele fala sobre a questão, ele começa falando da advertência contra os hereges, né? No verso 1 ao 9, sabe, porém, isso, que nos últimos tempos irão nos últimos dias perigosos, tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos. Então ele dá características desses falsos mestres, né? E ele está falando ali sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, cruéis, inimigos do bem, traidores, obstinados. Então está trazendo aqui características desses falsos mestres, que são na verdade hereges. E ele está dizendo aqui que nos últimos tempos, nós estamos vivenciando muito isso, nós não precisamos ir longe, abrindo aí as redes sociais, nós vemos todos esses tipos de falsos mestres, de hereges, por que não dizer, que cometem essas atrocidades com a missão, com a visão de atrapalhar aqueles que querem servir fielmente ao Senhor. Relações do ministro com as escrituras, né? Aqui Paulo traz esta ideia, né, de que o verdadeiro ministro, ele está baseado na Escritura. Nós já falamos sobre isso, sobre a sola Escritura, né? Ele vai falar um versículo muito conhecido, uma passagem muito conhecida, que toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus. Então ela é digna de aceitação. Não precisa outros livros, não precisa outras filosofias, é somente as Escrituras que devem ser o manual para o Timóteo, né? Para que ele desenvolva aquele trabalho, para que ele combata as heresias, os falsos mestres, ele precisa se basear na palavra. Paulo dá um exemplo da dedicação do verso 10 até o 13, ali no capítulo 3, né, o que diz? Tu, porém, tens conhecido completamente a minha doutrina. Paulo é o exemplo, né? O Timóteo andava com Paulo, sabia muito bem como é que era Paulo. E ele vai dizer, olha, tu, porém, conhece completamente a minha doutrina, meu modo de viver, propósito, fé, longanimidade, caridade, paciência. Como é bonito isso, né? Que o mestre falar para o seu discípulo, para o seu seguidor, olha, tu olha para mim e vê todas essas características das coisas que eu falo. Não é somente um discurso. Aquilo era um modo de falar, um modo de viver de Paulo. Então, Paulo era um verdadeiro exemplo, né? E a relação do ministro ideal para com as Escrituras foi exatamente o que nós falamos agora, né? E no final aqui nós temos, na última parte, um dos trechos mais bonitos, né, e dramáticos da história de Paulo, principalmente, por não dizer do Novo Testamento, né? Quando Paulo está ali nos últimos momentos da sua vida, ele está escrevendo, parece que estou vendo a cena, né? Paulo escrevendo ali na prisão marmantina, talvez não tinha uma mesa, um escritório como este, mas tinha um lugar ali onde ele estava escrevendo e ele começa a se despedir. Por que ele começa a se despedir? Porque nesse momento ele começa a ouvir os passos dos pretores romanos que estavam descendo as escadas ali para buscá-lo, né? Para passar por Nero e depois a decapitação, mais ou menos no ano 67 depois de Cristo. Por isso, 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve, lembrando que a primeira há uma dúvida entre 1 Tessalonicenses e a carta aos Gálatas, né? Os teólogos ainda não definiram certo qual das duas foi escrita primeiro, provavelmente a de Tessalonicenses, mas a última é fato, porque Paulo mostra a sua despedida. Aqui na página 108, né? Cristo Jesus há de julgar os vivos e os mortos, né? Começa aqui esse texto muito bonito, falando sobre que ninguém escapará do julgamento de Deus, né? Até Nero, ele deve estar pensando em Nero, aqui ele tem poder para me matar, mas ele também vai passar pelo julgamento. A tempo e fora de tempo, os cristãos devem aproveitar todas as oportunidades. A sã doutrina, né, vem da revelação divina,
Aí ele continua a obra de um evangelista. O evangelista aqui é todos os ministros cristãos, não importa o seu dom e ofício. No verso 6, derramado como uma oferta de bebida. É como ele já estava se sentindo, né? Porque o tempo da sua partida estava próximo. Paulo pressentia corretamente que não tinha muito mais tempo de vida. Ali estava cessando a sua vida. E no verso 7, um versículo tão bonito, um texto tão bonito que ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça já está guardada a mim. Ele fala, mas não só a mim, também a todos aqueles que lutam, que amam esta palavra. John Stott ensina, pode ser que Nero condene Paulo, mas Jesus o libertará. Esta é a justiça que interessa, não é a dos homens, é a de Deus. No verso 9, ele vai dar as recomendações finais ao seu filho na fé, Timóteo. Procura vir logo ao meu encontro, mas não deu tempo, provavelmente não deu tempo desse encontro final. Eles tinham uma relação de companheiros, fiéis e amigos. A palavra aqui é koinonia, é sofrer as mesmas dores, sentir as mesmas angústias, os mesmos sofrimentos um que o outro. Hoje uma ideia de empatia. Aí ele vai também pedir, no verso 13, que Timóteo trouxesse, se caso viesse até ele, trouxesse a capa que ele tinha deixado em Troade, vista que provavelmente estava se aproximando o inverno ali em Roma, Então ele pede a capa que ele tinha deixado em Troade e os pergaminhos, Paulo ele nunca deixou de estudar, de buscar entendimento, e aí ele pede, me traz também os pergaminhos. E assim termina aqui as saudações e exortações finais. Nada restava ao apóstolo dizer agora, senão proferir uma bênção final e fazer algumas últimas saudações. E assim chegamos ao fim desta epístola. Talvez esse tipo de conclusão seja apropriado a nós, A nós é poupado a dor de acompanhar os detalhes do grande teste de Paulo do seu martírio, porque esses pormenores não são dados no Novo Testamento. Antes vemos Paulo ainda vivo, ainda servindo, ainda esperando, ainda preocupado com os outros, ainda atarefado com as suas atividades benfazejas. Portanto, ficou para nós o exemplo de um serviço nunca terminado neste nível terreno. E assim, meus irmãos, o que nos é apresentado de forma vívida, sem jamais ser dada qualquer notícia que diga terminou tudo deste ou daquele modo. É só uma fase. E aqui Paulo ele fechou os olhos na prisão marmantina ali em Roma, mas na eternidade, está aguardando na eternidade o seu galardão por uma grande obra realizada. Agradeço a todos aí por me acompanhar até aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.